Porque os números aí são um pouco chatos. Lembre que esse ΔV aqui dá até para ser reduzido de uma forma mais simples. Agora não sei do qual. 9 vezes 10 na 9. Está aqui, Em já vez de descobri. 4πε0, deixar 9 vezes 10 na 9. Já descobri. Delta aqui por R. Pronto. Ou seja, eu vou fazer 1,000,002, 0, não é? 2,000,000, 20. Vou Na acabar prática aqui, essa subtração vai dar E aqui 20, né? tenho 3, e aqui tenho outros 3, e depois tenho mais um 0. Sim, é isso mesmo. Ao cabo só é uma diferença de 20. Então, olhando percebe-se logo, mas eu fui só confirmar para ter a certeza que o número de zeros é igual. Pronto. Ou seja, aqui basicamente substituindo tenho 20, depois tenho o i vezes a diferença. O tempo é precisamente o que eu quero saber, não é? Uhum. Certo? Certo? E o i em si, ou seja, o caminho que eu tenho que seguir não é pela expressão da variação do que é igual a i vezes a variação do t, pá, não. Não é suficiente, né? Porque tu tens que colocar esse 1000 aqui em algum lugar. Vai ser no ΔV, certo? Hum, Ele está procurando tempo, né? ou seja, Você não tem a carga, né? vou substituir ali o delta q, dividir por Exato, 4 por pi, ΔI vezes ΔT. ok, portanto delta v é igual, Podes utilizar o que eu já simplifiquei para ti aqui, né? Todas aquelas constantes dão 9 vezes 10 na 9. hum, esse 9 vezes 10 elevado a 9 é o, São as constantes. 4πε0 dá isso. ok, tá bem. Portanto, o raio em si depois acaba por ser, ok, tá bem, ok. E aí a variação do i, o raio nós temos, não é? Ele dá-nos, Temos. Deixa eu voltar lá. que é 10, exatamente. 0,1 metros. Exatamente. E aí a variação do i nós também temos. Pronto, então já tenho tudo. Temos. Temos tudo. Tenho tudo, não. Temos. Depois tenho um problema. Eu quero saber a variação do t, não é? Certo? Mas também tenho ali uma variável que é a variação do v. Que também está no enunciado. Ah, por acaso está assim, senhor. Quanto tempo é necessário para Aumente, né? aumente 1000 volts? Então, tu queres que o ΔV seja 1000. Ah, ok. Pronto, assim já está mais. Basicamente. Portanto, vou ter a conta do ΔV 9 vezes 10 elevado a 9. Do delta I, portanto, delta I há de ser o 20 em princípio, não? Acho que é o 20. Que conseguimos. E aqui vai acabar por ser 0,1. Ou seja, se eu basicamente a conta que eu devo fazer é passo, por exemplo. Sim, depois temos que ter o delta V a 1000, exatamente. Posso ter o 1000, por exemplo, a dividir por 9 vezes 10 elevado a 9, não é? Uhum. Igual a delta Q sobre R, certo? Certo? Pronto. E não. Delta T, delta T, delta T, delta T. E depois
Isto está a dividir, posso passar a multiplicar, portanto multiplico por 0,1. Ou seja, tenho 1000 a dividir por 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 0,1 igual a ΔT, certo? Sim, E assim tenho a resposta ao que eu quero. isso. Ou seja, Qual é a ok. unidade da resposta mesmo? Ah, tá. Chegues na resposta numérica primeiro, tá bom? Quando chegares, me fala. Então, ou seja, é fazer os 1000 a dividir por 9 vezes 10 elevado a 9. Por isso nestas calculadoras não é fácil, mas dá. E depois vezes 0,1. Ou seja, acho que dá, não sei se isto está certo, mas dá-me 22.22. O tempo deu isso? Sim. Não, tem algum errinho aí. Ah, ele está a fazer antes. Ele está a fazer antes. Ah, ok. Ele está a recuar. Portanto, 1000 a dividir, não é? Uhum, Acho que é isso, né? 1000 a dividir por 19 vezes 10 elevado a 9. Certo? certo. Pronto. É melhor fazer por partes. Depois multiplico isto por 0,1. Uhum. Portanto, dá-me 5, arredondando, 5.263. Agora sim. Era Essa é a capaz de resposta estar certo. certa. Boa. Certo. Bem, tem outros problemas ali de circuitos. Acho bom a gente dar uma olhada nisso. Deixa eu pegar aqui. Circuitinhos. A gente poderia ficar um pouco mais em resistividade. Eu acho importante tu dar uma lida depois, tá? A Ok. resistividade é uma característica geométrica dos resistores, que aumenta ou diminui a sua resistência, né? Por exemplo, um resistor mais comprido tem uma resistência maior. O resistor mais com uma área maior tem uma resistência menor. Então, a resistência aumenta se o comprimento aumenta e diminui se a área do Aqui, resistor aqui aumenta. ele dá-me logo a resposta em segundos, não é? Sim, porque eu já passei. Sim, É, segundos. não é? O É isso tempo. mesmo. Tá É, não certo a é? resposta. Já está em segundos porque. Ok. Certo. Bem, vamos fazer um circuitinho aí. Tá pedindo muitas coisas aqui, olha só que legal. Determine a corrente no circuito. Esse circuito é bem simples, tá? Como é que a gente obtém a corrente neste circuito aqui, né? Nós temos duas baterias, né? Esse é o detalhe do problema. Duas baterias. Vamos considerar por hora, tá? Se não tivesse uma delas, vamos desconsiderar essa aqui. Tá bom? É um fio só. Tu saberias encontrar aqui qual que é a corrente do circuito? Tens uma equação bem famosa aí para isso, que é a lei de Ohm. Desde ok. Então, o U é a diferença de potencial, que ele cita ali, né? No caso que eu deixei aqui é o 6. Então você já tem a diferença de potencial, é 6, mas você precisa da resistência total, né? Você precisa da resistência total. Você tem dois resistores. O que a gente tem que fazer com esses resistores? Certo. Sabe o que tem que fazer? Não. Tem que somá-los, cara. Soma em série. Tu não te lembras de soma em série, de resistores? Série, paralelo. Ah, sim, sim, sim. Como eles estão em série, né? Uma vez que eles têm só Então uma soma-se. perninha, você só soma, exatamente. Ok. 4 mais 8 mesmo. Então, queremos a corrente, isolamos ela. Vai ficar Ok. U, e o U aqui nesse nosso caso é só 6, né? Eu não deixei o 1, né? É 12. É 12. Simplesmente por isso. O E1 é 12. Dividido pela resistência total, né? É sempre a resistência total. No nosso caso é a soma dos dois resistores. 4 mais 8. Também vai ficar 12, o que vai dar 1 ampere.
Simples assim. Então, quando a gente tem um problema como esse, tem que utilizar esta equação aqui, a lei de Ohm. O problema é que o nosso circuito não era só isso, ele tinha aquela bateria ali. Como tu podes perceber, vamos dizer assim, essa bateria está aplicando uma força nesse sentido. Tá vendo? Tem uma seta indicando isso aqui. Tudo bem, Luiz? E a outra bateria no outro sentido. Então, né, posso até mostrar aqui que são sentidos contrários, né? Aqui, sim, e aqui é assado. Sendo assim, como tu tens em sentidos contrários, forças aplicando em sentidos contrários, é que nem lá na física básica, né? Uma vai ser positiva e a outra vai ser negativa. Ok? Então tu vai dizer o seguinte, tu vai ter, vamos chamar assim, o 1 menos o 2. Vai ser igual à soma das resistências, essas, se estiverem em série, sempre se somam mesmo, vezes a corrente. Então, vai ficar uma diferença de potencial vezes a outra, ou melhor, força eletromotriz, para ser mais preciso. Esses conceitos em física, assim, a gente tem que tomar cuidado com o nome, tá? Apesar de ter a mesma unidade de diferença de potencial, aquilo que nós estávamos a ver na aula passada, tem uma característica física um pouquinho diferente aqui. Mas não precisamos falar tanto disso. Importante saber fazer a conta. Só para tu saber que tem diferença. Aqui vai ficar então 12 menos 6 dividido pelo aquele 12 lá que a gente já havia conversado. Então a corrente vai ficar meio, 0,5 ampere. Ok? Alguma dúvida? Ok. Então aqui o objetivo era, através de um circuito, eu conseguir saber a minha corrente, basicamente. Perfeito. Perfeito, perfeito. Só isso. Okay. Então tá. Agora ele quer saber a potência dissipada no resistor 1. Também é só colocar em fórmula, não tem muito segredo. O que é potência dissipada? É a Espera, lei de o Joule. professor apagou o outro, né? A linha. Não, A mas aquela linha outra lá não importava. Aquela outra lá não era o que está aqui no problema. A. Ah, ok. O que está aqui no problema tem essas duas Ok. baterias, né? E ele está pedindo aqui a potência dissipada no resistor 1. Bem, Tem assim a o que função. acontece? A gente tem um negócio chamado lei de Joule. Lá no Brasil, eu não sei se você sabe, mas os chuveiros eles não são a gás. Você sabia disso? Não. Pelo menos Pois é. não me lembro. Pelo menos não me lembro, se calhar já passou tantos anos. Tu morou lá, né, um tempo, certo? Estive lá ainda para aí umas 3 ou 4 semanas, sim. Quer dizer, já fui Que várias legal. vezes ao Brasil, mas uma delas foi como turista, a Fortaleza, pronto, mas sem ser como turista, ou seja, para ir visitar a família e a casa da família do meu pai. Aí é que foi para aí umas 3 ou 4 semanas e é diferente, porque eu não vou para um hotel, não é? Vou para a casa de pessoas da família, pronto, é diferente, não é? Claro. Para um meio Bem, mais rural, mais residencial, não é? Hotéis e etc. ele mora onde lá no Brasil? Goiás. Ah, verdade. Lá tem bastante parte rural. Então, eu estava falando sobre o chuveiro, porque lá no Brasil nós não usamos o chuveiro a gás. Nós utilizamos o chuveiro elétrico, o que parece uma loucura, né? Colocar eletricidade na água. Tem pessoas que levam Ou choque seja, mesmo. utilizam basicamente os termoacumuladores, não é? Aquecer água. Exato. É. Sim, nós Bem, também, algumas pessoas também utilizam essas soluções em Portugal. é? É verdade, É, né? Para aquecer a casa. Bem, de toda forma, a gente usa lá os chuveiros assim, por quê? certo? Justamente por causa desse problema B aqui, ó. A potência dissipada. Todo resistor dissipa energia, né? Energia que acaba, no caso do chuveiro, aquecendo a água. E esse fenômeno a gente chama de lei de Joule. Lei de Joule. É o seguinte: P, Uhum. que é a potência dissipada, é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, a resistência vezes a corrente que passa nesse resistor ao quadrado. Uhum. Portanto, quando a gente quer aumentar ou diminuir a temperatura da água,
A gente aumenta ou diminui a quantidade de energia dissipada, alterando a resistência. Quando a gente mexe lá num negocinho lá no chuveiro, acaba mudando a resistência, colocando ela mais forte, né, maior, mais intensa, uma resistência maior vai causar uma dissipação maior. Uma resistência menor causa dissipação menor. Ok? Então, na prática, para resolver esse problema B aqui, você precisa saber qual a corrente, nós já encontramos a corrente, e qual é a resistência do resistor 1. Tudo isso está escrito ali no enunciado, tá? Cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Força, Eu, força. eu vou deixar Eu espero. aqui. Tudo bem. Tu podes fazer. Não, tu podes fazer, não precisa me esperar. Para eu Porque é pensar, só certo? jogar nessa fórmula, certo? Tu tens Certo. todas as informações já. Deu uma Ok. interpretada Ok, ler, certo. e pronto, beleza? Então já Ok, volto, só um ok, segundo. Pode tentar fazer a B e a C. Acho que não tem ok, grandes ok. problemas. A B e a C. Já volto. Potência dissipada vezes I ao quadrado. Portanto, potência. A resistência é de ser 4 mais 8, então de ser 12. Vezes o I. Ok. Portanto, 12 menos 6. 12 menos 6. 6 dividido por 12. Portanto, 0,5. Portanto, é 12 vezes 1 meio. 12 vezes 1 meio. 12 vezes 0,5. Igual a 6. Pronto. Só que isto é ao quadrado. Pois. Portanto, 12 menos 6 dá 6. 6 a dividir por 12. 6 a dividir por 12 dá 0,5. 1 meio. 1 meio ao quadrado dá 1 quarto.
Portanto, exato. Portanto, eu vou ter o 12. 12 vezes 1/4. Que é 3, certo? Depois, isto é a potência dissipada, a potência fornecida pela fonte. Sei qual é a diferença, sabe? Não, não sei qual é a diferença. Ok, ok. Pronto, voltei. Desculpa a demora. Tô dando aula desde o momento que eu saí da cama. Anyway. Portanto, P igual a R vezes I ao Ao quadrado, quadrado. que me dá 3. Isso é, basicamente, a minha dúvida é isso. É potência dissipada no resistor 1, certo? Sim. Então, um ali é 4, né? Sim, e a minha dúvida é, certo, ou seja, 12. Ou seja, não é 4 mais 8, é só 12, é só 4. É só 4, porque o resistor 1 é só 4. Ok, ok, Mas qual é a ok. corrente? Essa é uma pergunta interessante. Qual que é a corrente? A resistência está escrito ali é 4. Qual que é a corrente? Corrente. A corrente é o I, não é? Corrente é o I. Só que a corrente que passa no resistor 1 é Aí, esse I aí, que a gente aí, acabou em de vez, calcular? aí, em vez, não é esse porque, a corrente é a mesma, não é? É a mesma, porque está em série. Ok, ok, Quando as coisas estão em série, elas são iguais, né? A corrente é a mesma. Beleza? ok. Então, ter, Então ter tá. ali R1 mais R2 é igual a ter só R1, é isso? Isso, é por causa da Mas vai dar, ligação em vai dar a série. mesma conta? Não vai? A par da corrente, sim. A corrente é a mesma, mas a resistência no R1, tu tem que usar a resistência do R1. Então era 4, certo? Então vai Ok. ficar a potência 1 aqui, vai ser igual a resistência 1 vezes a corrente. Como é em série, Ou a seja, aí corrente é a faço mesma para o 4, faço circuito todo. 4 vezes 1/4. Ok, ok. 4 vezes um quarto? Corta, corta, dá 1.
Assim, 4 não é vezes o watt. um meio ao quadrado? Ah, é verdade. É, não é? Perfeito. Isso. 1 watt, tá? A Há um. unidade de potência elétrica é watt. Pois E a minha dúvida é qual é, como é que diz no enunciado? É central ou quê? Como é que ele diz? central. Que é potência pela fonte, exatamente, pela fonte. Ah, certo. Bem, pela fonte, né, o que que vai acontecer? Tu também tem uma expressão que envolve fontes, né? Bem, na verdade, todas elas surgem da junção dessa aqui com a lei de Ohm, né? Como assim, né? A gente tem essa aqui naturalmente. Mas a gente tem a lei de Ohm, U igual a RI. Hum, Então, como na fonte não tem resistência, mas ela tem uma diferença de potencial e passa uma corrente nela, que é a corrente do circuito todo, nós podemos trocar essa resistência aqui por uma expressão que envolva só a diferença de potencial e a corrente. Eu isolo a resistência aqui, pego isso e coloco aqui nessa equação. Então, no lugar do R, U sobre I, vezes aquele quadrado que já estava lá. Então, para a fonte, vai ficar U vezes I. Então, a potência dissipada pela fonte é U vezes I. É a diferença de potencial dela vezes a corrente que passa por ela. Ok? Então, no caso ali da fonte 1, como na fonte 1 nós temos 12 volts, vai ficar 12 volts vezes a corrente de 0,5. Que vai dar 6, né? Concorda comigo? 6 watts. Então, a potência dissipada pela fonte é 6 watts. Beleza? ok. Tentei basicamente estou a utilizar os. Ok, já percebi. Já percebi. Ok. Perfeito. Então, tu podes fazer o mesmo ali para o P2, para a resistência 2, né? Quer dizer, para a fonte 2. A diferença de potencial da fonte 2 é 6. E aí, quanto é que fica? Ok, basicamente o que eu vou fazer é, em vez de ser 12, faço 6 que fica 3. Pronto. 3 watts, exatamente. Ok, ok, Não já esqueça da percebi. unidade, hein? Vamos ver a próxima. Aí é saber A fonte. distinguir bem fontes de resistor, já percebi, ok. Ok, Uhum. tenho que rever isso. Bem, agora ele está perguntando ali sobre receber ou não, né, energia, certo? A questão é o seguinte, né? Isso está sempre associado com o sentido da corrente, certo? Então, nós temos que avaliar isso, né? Qual é o sentido da corrente? Né? O sentido da corrente vai estar sempre associado ali com a potência maior, né? Então, no caso, quem está fornecendo é esse e quem está recebendo é esse, né? Porque a corrente, qual que é a maior, na verdade? Desculpa, a maior é essa aqui. Desculpa, falei besteira. Essa aqui é a maior. Essa aqui é 12 volts. Essa aqui está empurrando todo o circuito. Essa aqui está atrapalhando. Então, quem está fornecendo energia para o circuito se mexer é esse aqui. E quem está atrapalhando é esse. Portanto, esse aqui recebe e esse aqui fornece. Tem sempre a ver com o sentido da corrente, tá? E o sentido da corrente vai ser sempre o sentido da diferença de potencial maior. Beleza? Ok, Então é isso aí. Então, por isso, como eles têm sentidos contrários, esse aqui fornece e esse aqui recebe. Muito bem. Esse ok, circuito aqui, ele é até razoavelmente simples, porque está tudo em série, né? Alguns circuitos eles vêm cheio de coisa para a gente calcular. Ou esse aqui, olha só. Ih, Esse, esse aí é feio, né? Isso aí parece uma ponte de Winston, que é um elemento aí que aparece com frequência em circuitos elétricos. Não sei se tu já viu isso aí na vida, não. Mas na prática aqui a gente não vai pensar muito nisso. Ele está pedindo para a gente fazer a resistência equivalente entre os pontos FH. Então, qual que é a resistência equivalente entre os pontos FH?
Ou seja, aqui, né? A resistência que está aqui. Quando a gente tem um circuito cheio de resistências, como é esse aí, não é tão simples fazer a resistência total, como foi no anterior, né? Que era só somar as resistências e pronto. Aqui não é só somar. Não é fazer 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. Porque existe a soma em série e a soma em paralelo. Né? Tem alguns resistores aqui que estão em série, tem outros que estão em paralelo. Ok. Uma resistência ligada em série é o que a gente viu lá no outro problema. É um resistor conectado com outro resistor. Só que em paralelo não é bem assim. Em paralelo, tu vai ter os dois resistores conectados nas duas pontas deles. Ok? Então, veja que é o caso de alguns resistores aqui. Tem duas pontinhas deles que estão ligados. Isso é difícil de ver às vezes, mas é o fato. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma técnica chamada planificação. Eu juro para você que eu não estou pegando o exercício difícil, não, tá? Lá na tua lista tem coisa mais difícil que isso. A gente tem que começar por aqui. Então, como é que a gente vai fazer aqui, né? Primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que a diferença de potencial tá aqui, ó. É como se tu tivesse uma bateria. Ok. Beleza. Então, se tu tem uma bateria aqui, tu quer na prática encontrar qual é a resistência total do circuito todo, todinho. Tu quer transformar todas essas resistências aqui numa só. É isso que a gente faz quando a gente encontra a resistência equivalente do circuito. A gente transforma todas as resistências somando em série, em paralelo, numa resistência só. Isso nem sempre é tão evidente, né? Então, o que eu vou te ensinar aqui é fazer planificação. Vamos deixar isso plano para as coisas ficarem mais simples de serem observadas. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que, bem, a corrente sai do F e vai para o H, né, passando pelos resistores. Então, num primeiro momento aqui, a corrente saindo do F querendo ir para H, ela já se separa em 3 lugares diferentes. Concorda comigo? Uhum. Beleza. Isso a gente chama de lei dos nós. Quando tu tem um nó no teu circuito, a corrente se divide para esses 3. Então, vamos Ok. lá. Vamos definir que aqui é o F. E agora ela vai... vamos fazer de preto aqui, porque senão vai ficar feio. Esse é o F, daqui que sai tudo. E vai ter uma resistência para cá, que é a de cima. Aqui vai estar do meio. E aqui vai estar a de baixo. Muito bem. Vamos falar da de cima, essa aqui. Ela encontra uma outra resistência do lado dela. Okay? A de baixo também encontra uma outra resistência ali do lado dela. Aí você pode se perguntar, mas esse G, professor, ele não entra no circuito? Não. Ele não entra agora porque o nosso problema está pedindo só entre F e H. Então o G não faz parte do nosso problema no momento. E repare uma coisa, né? A R do meio não se encontra com ninguém. Num primeiro momento, ela só vai se encontrar novamente com todo mundo lá no final. Né? Todas as correntezinhas se unem novamente lá no final, aqui no ponto H. Então a gente vai gerar o ponto H aqui. E as nossas 3 resistências vão se conectar a esse ponto H. Pronto. Agora o circuito está um pouco mais palatável, né? Está um pouco mais simpático. Concorda comigo? Parece mais Que aqueles simples. triângulos. Parece mais simples, justamente. Porque agora a gente pode reparar que se a gente quiser encontrar a resistência entre esses pontos, você primeiro tem que fazer a soma em série desses 2 resistores e desses 2 aqui. Então dá para simplificar um pouco o circuito já fazendo dessa forma aqui, ó. Em cima R mais R é 2R. Aqui embaixo continua R. No meio, né? Continua R. E aqui embaixo, 2R. Finalmente eles se juntam aqui no H. Beleza. Agora, se você lembrar o que eu estava te explicando agora há pouco, esses resistores, esses 3 resistores aqui, eles estão em paralelo. Porque eles estão unidos, todas as suas pontas estão unidas, tá vendo?
aqui, essas pontas se uniram desse lado, e essas outras pontas dele se uniram desse lado. Então Ok. aqui tu tens que fazer uma soma em paralelo. A soma em paralelo é diferente da soma em série, tá bom? Em Soma em série série é uma. é como se não houvesse ligação, basicamente, é isso? Em série é simplesmente isso, né? É simplesmente colocar um do Sim, ladinho do eu outro. Agora, em paralelo é diferente. Em tenho que paralelo é uma ver isso soma que tudo, que diminui, tá bom? é muita matéria, certo? Certo. Sim, é. Não tem como tu querer ver, né? Aprender uma matéria que é 40 horas na faculdade em uma É, horinha, mas sim. tu vai estudar por conta ali, e daí tu vai Sim, acaba ver por o essa professor soma. me impulsionar e depois eu ter que Perfeito. fazer. E daí aqui virou uma conta de fração, tá? Faz essa soma de frações, isola o RT que tu encontra a resistência total do circuito, tá bom? Ok. Somar fração tu sabe, né? Então depois é só fazer esses valores ali, sabendo que cada R é 5, eu acho que está enunciado cada R mede 5. Só umas fraçõezinhas ali e tá terminado o problema, beleza? Ok. Então note que o segredo não é ficar fazendo essas sominhas, né? O segredo é fazer a planificação para resolver. Beleza, Sim, Luiz? tentar Então tá bom. simplificar o esquema. Isso. Então tá, eu te enviei tudo que a gente fez lá, agora eu já tenho outro aluno, tá? Ok, Daí é eu isso. posso é já marcar com. Eu depois mando no WhatsApp, mas para ficar já organizado, para não ser como da outra vez que marcámos à última hora, eu marco já com o professor quinta e sábado. hum, não, mas sábado não convém, pois é, porque sábado eu tenho um teste. Podemos marcar, por exemplo, para quinta e depois no outro dia, ao domingo não dá jeito ao professor. Domingo dá sim, só tem que se adaptar aqui, tá? Eu já te É mando só, meus é só horários, porque beleza? tenho teste no sábado, é só por isso. Então tá Tá bom. bem. Pronto, então, mas Beleza, eu Luiz. confirmo Até a com o professor próxima. pelo WhatsApp. Obrigado, então. Obrigado, Perfeito. Até. obrigado, Valeu. obrigado.